Oi, oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas vocês vão ver esse vídeo. Mas vou me apresentar, né? Meu nome é Clarissa. Eu sou a professora de filosofia. Na verdade, eu curso História na UPE. Mas aqui no pré-ENEM eu vou dar aula de filosofia. Então, vamos começar, obviamente, do começo, né? Do nascimento da filosofia. Antes de falar diretamente da filosofia, a gente tem que falar de como o mundo era explicado antes desse pensamento racional. Como é que surgiu a explicação, as primeiras explicações? E surgiu justamente do mito, porque era a forma de explicar o mundo. E até hoje o mito está presente nas nossas vidas. Se você é religioso ou religiosa, você sabe disso. Por exemplo, eu como católica, lá na Bíblia tem dizendo como surgiu o mundo, em Gênesis, que Deus criou tudo, criou o homem e a mulher. Então, criou tudo, né? E a gente sabe que hoje existem outras explicações, né? Tem a teoria do Big Bang, que como surgiu o universo, e tem a teoria de Darwin, né? De evolução, que as espécies evoluíram, e tem Lamarck e tudo mais, enfim. Tem explicações científicas e explicações racionais. Mas antes disso, lá na Grécia Antiga, era através do mito que eles explicavam como surgia o mundo, como surgiu o mundo. Por exemplo, eu botei aqui o mito de Hades e Perséfone. Hades era o deus do submundo. Tem também aqui, quando eu botei o da mitologia grega, que tem Zeus e outros deuses. Zeus era o todo-poderoso. Tem a da caixa de Pandora, que Pandora tira tudo de dentro da caixa, tudo que é ruim, e só deixa dentro da caixa a esperança. E tudo isso era uma forma de explicar o mundo. Então, vamos falar sobre os termos técnicos, né, para essa explicação de mundo. Temos a teogonia, que o que quer dizer teogonia? Teo vem de Deus, né? Assim como teologia, enfim. Teo é Deus. E gonia seria origem, formação, e seria como nasceu, como surgiu os deuses. A cosmogonia seria a origem ou a formação do universo. Por isso que cosmo é universo. E cosmologia seria uma explicação racional de como surgiu o mundo, só que sem essas crenças, sem o lado místico, sem esses deuses e tudo mais. Então vamos para a etimologia da palavra, né? E como é que surgiu a palavra filosofia? O que é que isso quer dizer? Philos quer dizer amor fraternal e sofia quer dizer conhecimento, ou seja, é amor ao conhecimento, amor ao saber. E a filosofia, ela consiste no estudo de problemas fundamentais, ou seja, o estudo da mente, da linguagem, dos valores morais, sabe, da verdade e essas coisas e coisas relacionadas. Então, vamos lá. Quando surgiu? Será que surgiu do nada? Simplesmente do mito, uma pessoa simplesmente chegou e fez não. O mito está errado. A gente não pode dizer que o mundo surgiu porque os deuses quiseram. Ai, tá chovendo porque, sei lá, algum deus está chorando, está trovejando porque Thor bateu sua bigorna. Ou porque Zeus está irritado e está castigando a humanidade. Sei lá, a gente não pode dizer isso, né? Quer dizer, poder pode, mas não pode dizer que é algo racional.
é algo do imaginário. Foi passado de geração em geração, sabe? Então, tem que entender que foi uma transição. Não foi simplesmente hoje o mito não vale mais. O mito não existe. Não é assim. Houve uma transição e a gente sabe que até hoje o mito está presente. Lembrando que mito não quer dizer que é mentira. O mito é uma história. Entenderam? Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando surgiu a filosofia? Surgiu entre o final do século VII e o início do século VI a.C. Foi influenciado pela percepção do mundo, pela observação, sabe? Assim como, por exemplo, Newton, que descobriu a gravidade. Não foi porque a maçã simplesmente caiu na cabeça dele e ele do nada descobriu. Não foi só isso. Lógico que ele observou e tal. Mas assim, não era só isso, tá, gente? Não foi só porque a maçã caiu na cabeça dele. Mas assim, são só exemplos. Então, percepção de mundo, observação de mundo, dos acontecimentos. Choque de culturas decorrente do crescimento do comércio e das navegações. Nessa época, os gregos eles faziam muito comércio com os povos e eles navegavam muito. Tem registros de gregos navegando, encontrando locais e povos novos, sabe? Inclusive, a gente pode dizer como um choque de culturas com a cultura egípcia, por exemplo. Enfim, esse choque de culturas fez as pessoas perceberem, por exemplo, se na minha cultura, vou usar aqui o exemplo da mitologia nórdica e da mitologia grega. Mas na minha cultura, o deus do trovão é Thor, filho de Odin. E Odin é o pai de todos. Mas na minha cultura, outra pessoa chega e fala, mas na minha cultura, Zeus é o Todo-Poderoso. E ele é a pessoa que, se tiver com raiva, lança raios e trovões, sabe? E quem é que vai dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado? Se a visão deles são diferentes, sabe? Então esse choque, ele agregou muito à cultura, os mitos, mas também fez as pessoas pensarem, não, será que isso realmente está certo? Será que realmente foram os deuses, já que são deuses diferentes? Será que existem todos esses deuses? Ou tem uma explicação lógica para isso? E essas discussões, elas aconteceram, né, através das polis, né, do surgimento das polis, que eram as cidades-estados, e das ágoras. As ágoras eram as praças públicas. E lembrando que quem podia estar nessas praças públicas falando sobre política, sobre democracia e tudo em cidadania, todas essas questões que estavam surgindo na época, eram pessoas, eram homens gregos, com pais gregos, atenienses no caso, com pais atenienses. Eles não podiam ser escravos, eles não podiam ser mulheres. E eles não podiam ter nenhum trabalho. Quanto mais ocioso, melhor, sabe? Mais prestígio você tinha. E mais tempo você tinha de estar debatendo sobre isso. Então, vamos falar agora dos filósofos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. Quem foram essas pessoas? Eles eram denominados filósofos naturalistas. Por quê? Porque eles pensavam na formação do mundo, no surgimento do mundo, através da natureza. Mas era tipo, natureza, plantinha, borboleta, que não sei o quê. Não, não era isso. Era a natureza originária. Era uma natureza que formou tudo. Era algo primário, sabe? E através dessa natureza que surgiu tudo. E essa natureza era chamada de physis. Era denominada physis. Mas
Na física tinha o arquê. E o que era o arquê? O arquê era um elemento formador de tudo, sabe? Aí, pra mim, o arquê, vamos supor que eu sou uma filósofa, e pra mim o arquê é a água. Mas como assim a água? É a água porque eu acredito que tudo veio da água. E sem água nós não sobrevivemos. Beleza, eu como filósofa Clarissa de Itamaracá, porque na época era assim que eles se comunicavam, né? Quer dizer, se comunicavam não. Eram conhecidos o seu nome e o local de origem. Por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto. De Mileto porque eles eram parentes? Não. Era porque eles eram de Mileto. Era onde eles moravam, onde eles nasceram, sabe? Onde eles viviam. Então, por exemplo, eu, Clarissa de Itamaracá, acho que o arque é a água. Pronto. Então, a gente vai ver agora o arque de cada filósofo. Então, para Tales de Mileto, que foi o exemplo que eu usei, era água. Já para Anaximandro, era o apeiron. Para Anaximenes, de Mileto também, todos de Mileto, nenhum era parente, tá? Era só do mesmo lugar. Era o ar. Para Parmênides, tudo era uno, ou seja, nada nasce do nada. Nada do que existe e se transforma em nada. Ou seja, parece um negócio, né, extraordinário, mas para Parmênides, tudo é aquilo. Tudo é, por exemplo, eu tenho uma garrafa e aquilo vai ser sempre uma garrafa. Aquilo nunca vai mudar. Eu não posso dizer que aquilo, isso daqui não é uma garrafa, é um estojo. Eu não posso dizer isso. Pra mim, aquilo é uma garrafa, vai ser sempre a garrafa. Não pode mudar, vai ser sempre aquilo, vai ser sempre a mesma coisa. Isso seria a aletheia, a verdade. Seria a verdade, aquilo que não muda, não vai mudar nunca. Ou seja, aí eu estou com um telefone, idealizem um telefone, galera. E esse telefone, eu estou dizendo que ele é um telefone. Eu posso dizer que ele é uma caixinha de som? Não posso, porque isso é a minha opinião. Quer dizer, eu posso dizer, mas isso é a minha opinião, isso é a doxa. Na minha opinião, esse celular é uma caixinha de som. E na verdade, não é. A Aletheia diz que ele é um celular. E já para Heráclito, quase não sai, era o fogo. E nada é permanente. Para ele, nada era permanente. E a gente já percebe uma diferença. Se para Parmênides tudo era uno, para Heráclito tudo era mutável. Tudo poderia mudar. Ou seja, é dele a famosa frase que diz: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Aí você pensa assim, tipo, o que é que tem a ver? Sabe? Coisa aleatória. Mas, vamos pensar direitinho, ó. Eu estou entrando no rio agora. Entrei no rio. Vocês vão idealizar isso. Entrei, molhei meus pezinhos e saí. A água do rio passou. Ela foi até chegar no mar. E eu passei por mudanças. Eu posso ter ido para minha casa e depois, em outra situação, ter voltado para esse mesmo rio e molhei os pés de novo. Será que eu, depois que passei por várias coisas, por outras situações, será que eu sou a mesma pessoa? E aquela água que é corrente, que saiu da nascente e foi até o mar, foi para lá pro mar, né? Será que ela que é a mesma água? Não é. E se formos pensar também na sociedade, vamos supor que nós somos os indivíduos e o rio é a sociedade. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade ela é mutável, assim como nós somos mutáveis. Então, nós influenciamos, querendo ou não, a sociedade, e a sociedade ela nos influencia. Os dois mudam, sabe? E era isso que ele queria dizer. Para Demócrito, era o átomo.
O famoso átomo, aquele negócio minúsculo que estuda em química. E para Xenofontes era a Terra. Mas como, depois disso tudo, de toda essa explicação, como é que se caracteriza o pensamento filosófico? Como é que, né, isso funciona? Como é que tem que existir? O que é importante? E vamos lá. O trabalho do filósofo é refletir. E o que danado ele reflete? Ele reflete a realidade, ou seja, a linguagem, aquilo que a gente falou lá no início. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Deixa eu só, peraí, voltar o slide. Não volta, eu também não sei como é que volta aqui, porque estou gravando aqui pela primeira vez. Então, a realidade, o pensamento, a existência, sabe, a política. Então, o filósofo, ele vai refletir isso. E ele tem que refletir a realidade, qualquer seja ela, como eu acabei de citar exemplos, e descobrir os seus significados, sabe? A política é o quê? A política funciona como, sabe? A democracia que estava surgindo na época, como é que funcionava, que isso, que aquilo. Vocês estão ligados, né, nessa parada. Então, é isso. Aí, em primeiro lugar, vamos estabelecer o que é reflexão. Refletir é pensar, considerar cuidadosamente o que já foi pensado. Ou seja, o filósofo ele vai pensar o que danado está acontecendo, o que danado a realidade, o que a gente está passando, sabe? O que as ações humanas vão interferir na sociedade e vice-versa. Então, vamos lá. A reflexão filosófica na visão de Demerval Saviani. Para ele, para esse filósofo, como é que deveria ser, como é que deveria existir? A filosofia, essa reflexão filosófica, ela deveria seguir parâmetros. E para ele, para esse filósofo, são esses 3 parâmetros. Eu estou citando esse Demerval porque eu acho importante essa definição que ele dá. Eu achei bem curioso e achei importante colocar para vocês. Porque a reflexão filosófica deveria ser radical. E como assim radical? Radical de que ele teria que achar, ir até o final e descobrir a raiz dos acontecimentos. Ele teria que ir até fundo. Deveria ser rigorosa, ou seja, deveria ter um método a seguir. Não poderia ser de qualquer jeito, ele deveria seguir um método. O filósofo tem que seguir um método. E de conjunto. Por quê? Porque a filosofia ela não vai considerar nunca um problema isolado. Pelo menos ela não deveria. Um problema isolado. Mas sim um conjunto de fatos, de fatores, valores. E tudo isso ele vai estar relacionado entre si. Então vamos pensar aqui algumas correntes filosóficas que são bem importantes, tá? Que podem cair em provas e no Enem, no SCA. Então, se vocês vão fazer SCA, fiquem ligadinhos nesses assuntos. Fiquem ligadinhos se vocês vão fazer Enem, sabe? Então, vamos lá, ficar ligadinho nessas correntes filosóficas. Então, continuando. Na filosofia moderna, né? O ceticismo se manifesta no empirismo de Hume, o filósofo David Hume. Segundo Hume, na impossibilidade de conhecer as coisas em si, o indivíduo se baseia na crença e no hábito para poder agir, ou seja, é como se realmente fosse impossível chegar. E é tão impossível que a gente se baseia nas nossas crenças e nos nossos hábitos nos nossos hábitos, no que a gente acredita, para poder agir em determinada situação. Já o dogmatismo, ela é uma doutrina que afirma de modo absoluto, mas tem total certeza, de que nós somos capazes de chegar a uma verdade absoluta, a uma verdade segura, e exclusivamente através da razão. Nós não chegaremos através da verdade absoluta sem ser
pelo uso da razão. Ou seja, você pode perceber que ela é contrária ao ceticismo, que é totalmente diferente, que é o oposto. Então, sempre que lembrar do ceticismo, de que é impossível chegar na razão, você lembra do dogmatismo, que é através do uso da razão que nós chegaremos às verdades absolutas, que somos capazes de chegar a verdades absolutas, a verdades seguras. Mas é só através do pensamento racional. E Immanuel Kant fala sobre isso, fala sobre o dogmatismo, que através dele que o dogmatismo é toda e qualquer posição que se julgue na posse de certeza ou da verdade. Criticismo. O que é o criticismo? Que corrente é essa? Do que estamos falando? Hoje no Globo Repórter. Brincadeira, gente. O criticismo é uma corrente filosófica que indica a razão como imprescindível para alcançar o conhecimento. Ou seja, quando a gente fala lá no dogmatismo sobre poder chegar através do uso da razão a uma verdade e tudo mais, aqui é bem parecido. Que aqui indica a razão como imprescindível para chegar ao conhecimento, que é só através dela. A razão vai ser o pilar dessa corrente. É porque é uma corrente filosófica, então seria estranho se a razão não fosse o mais importante. Mais uma vez, aparece Kant aqui, ó, Immanuel Kant, que foi o criador do criticismo, é uma corrente dele, que usou essa filosofia para trazer um ponto comum entre o empirismo e o racionalismo. Kant afirma que a sensibilidade e o entendimento são duas faculdades importantes na obtenção do conhecimento, sendo que a informação captada pelos sentidos vai ser modelada pela razão, ou seja, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, sabe, vai ser modelada pela sua inteligência. E o pragmatismo, que é a última. O pragmatismo é uma doutrina filosófica. E o pragmatismo, ele diz que a tese fundamental, né, dessa doutrina é que um objeto, é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é que senão a soma de ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto. Por exemplo, vamos citar um exemplo para ficar mais fácil. Uma garrafa. Eu tenho uma garrafa, a minha garrafa é grande e é verde. Da Tupperware. Então, vocês imaginam essa garrafa que é grande e é verde e é da Tupperware. Eu estou dizendo isso tudo a vocês. E vocês estão atribuindo a essa garrafa ela ser uma garrafa. É um negócio muito viajado. Porque eu poderia dizer, eu tenho um recipiente para colocar água ou qualquer líquido que você queira verde da Tupperware. Ou seja, é uma garrafa. Mas foi algo que foi atribuído. Ou seja, tudo foi atribuído, querendo ou não. Porque, vamos supor, o celular, que talvez você esteja assistindo essa aula pelo celular. Então, o celular é um celular porque foi atribuído esse termo, né? Foi atribuído a ele ser um celular. Mas, enfim, é a soma de ideias, ou seja, eu tenho um aparelho que manda mensagem, que faz ligação, que entra no WhatsApp, que entra no Instagram, que eu estou estudando para fazer o Enem, para fazer não sei o quê, enfim. E é isso que forma o celular. São essas ideias, são
essas ideias que nós temos, que nós atribuímos aos objetos. Sacaram? Eu sei que é bem viajado esse pragmatismo. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês falam nos comentários e a gente vai tirar um dia para um sábado ou uma... Enfim, a gente vai escolher um sábado no mês ou 2 sábados, o que for melhor para vocês. A gente vai se acertando e vai resolvendo isso tudo. Beleza? E vamos para uma questãozinha rápida. Vamos lá. O surgimento da filosofia entre os gregos é marcado por um crescente processo na racionalização da vida na cidade, em que o ser humano abandona a verdade revelada pela condição mítica e passa a exigir uma explicação racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se: letra A, a concepção política expressa em A República de Platão, segundo a qual os mais fortes devem governar sob o regime político oligárquico. Letra B, a criação de instituições universitárias, como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Letra C, a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos um legado a recusa de uma fé inabalável na razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos. E letra D, a recusa em apresentar explicações pré-estabelecidas, mediante a exigência de que para cada fato, ação ou discurso seja encontrado um fundamento racional. Então, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham. Não vou dar a resposta agora. Espero que vocês respondam essa questãozinha, coloquem nos comentários. E se tiver alguma dúvida, se não entenderem, me perguntem. Deixem aí nos comentários também. Qualquer coisa, eu deixo aqui o meu Instagram. Vou ver se deixo o meu Instagram e o meu número do WhatsApp para vocês perguntarem. Ou vocês podem perguntar também. Eu não sei como é que funciona o Telegram, mas se tiver como perguntar por lá, pode perguntar também. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E é isso.